Então, pessoa, dia desses aí comentaram comigo de um dos conceitos que pipoca na maior parte dos vídeos que eu produzo e eu nunca separei um momento específico para explicar detalhes ou para comentar de fato de onde surgiu e como procede dentro da construção da maioria dos textos. Então, seguindo aí o conselho de um espectador assíduo do canal, eu resolvi comentar sobre infraestrutura e superestrutura na discussão de Karl Marx. Sim, o nosso devoto de Satã, como diriam aí as linhas mais radicais do movimento político brasileiro, né? Pois então, Marx tem uma discussão extraordinária a respeito de como as instituições funcionam e o que uma instituição precisa para funcionar direito. Por que isso acaba sendo muito relevante para dentro das redações que a gente produz e da argumentação que a gente é levado a construir o tempo todo? Olha, quase todos os problemas sobre os quais a gente tem que debater, os grandes temas de redação e as grandes pautas sociais e políticas envolvem o trabalho de alguma instituição. Seja essa instituição parte do governo, seja essa instituição difusa e informal dentro da nossa casa, seja essa instituição uma empresa privada, enfim, sempre tem uma instituição que envolve algum manejo em torno de um problema. Sei lá, sabemos, por exemplo, que o cuidado com as minorias brasileiras está a cargo de boa parte das instituições do governo regente, né? Sabemos que boa parte das questões ambientais tem grande influência, por exemplo, da iniciativa privada. Sabemos a forma como nós pensamos e entendemos a realidade, influenciada pela dinâmica de consumo das grandes instituições que comandam o motor do capitalismo, enfim, sempre tem uma instituição envolvida com esses problemas. E claro, quando a gente vai discutir isso nas redações, a gente comenta sempre sobre falhas. Como essas instituições estão dando errado de alguma maneira ou não conseguiram funcionar o bastante para evitar algum tipo de colapso. Minorias esquecidas, colapsos e riscos ambientais, crises geopolíticas. Por quê? Bom, aí entramos na discussão de Marx a respeito do que é a composição de uma instituição. E brincadeiras à parte sobre o suposto doutrinamento marxista, Marx tem análises extraordinárias a respeito de como a sociedade funciona. Então, essa balela aí de doutrinação é só mesmo parte do grande delírio das fake news contemporâneas, né? Isso é fake news, porra! Marx comenta que uma instituição precisa necessariamente de infraestrutura e superestrutura para funcionar com qualidade, como se fosse o yin-yang da construção da harmonia global. Duas partes que se complementam e em coordenação mantém uma instituição funcionando. A infraestrutura, né, acho que é um termo mais comum entre nós, diz respeito à parte física mesmo que mantém a instituição funcionando. Desde os recursos financeiros que devem ser injetados nessa instituição constantemente para manter o funcionalismo, para manter a execução dos seus projetos, para manter mesmo a estrutura maior funcionando, até aspectos vinculados à própria sede, à descentralização institucional para que ela alcance toda a população, enfim, recursos, material, parte mesmo física. Se você pensar, sei lá, na instituição mais comum para você, você provavelmente estudante conviveu com duas grandes instituições, a escola e a sua família, porque a sua família é uma instituição também. Qual seria a parte infraestrutural da escola? Salas de aula, material escolar, giz, salário para os professores, não é assim? Que mantém a instituição de fato funcionando. Na sua família, né, o dinheiro que vem do provedor para pagar a comida, para pagar as despesas, a conta de energia, de água, de internet, né, o teto sob o qual você vive, isso é infraestrutura, certo? E a superestrutura diz respeito à matriz ideológica ou à base, vamos dizer, imaterial
da instituição? Eu acredito que eu possa dizer isso. Tem a ver com os valores que essa instituição mantém, com as normas que fazem com que essa instituição trabalhe, com as funções do seu corpo de trabalho, das pessoas envolvidas nisso. Tem a ver mesmo com a missão dessa instituição dentro do espaço social em que ela se insere. Se formos pensar na escola, a superestrutura reside no conteúdo de sala de aula que você aprende, reside na lei de diretrizes e bases que comanda desde a postura do professor em sala até que tipo de matéria ele deve ensinar em qual ano letivo, diz respeito à divisão, por exemplo, de carga horária por matéria, diz respeito aos valores que a direção estabelece sobre professores, funcionários e alunos, tem a ver com os combinados de comportamento, da postura não violenta, com a postura de cooperação com o ambiente de aprendizagem. Da mesma forma que na sua família, a superestrutura diz respeito à base moral e ideológica que mantém a hierarquia dentro da sua casa, que mantém o senso de certo e errado, isso pode, isso não pode, que distribui funções dentro da sua família, afinal aos pais cabem determinadas funções, aos filhos outras, e aos outros membros que essa família tiver, até o cachorro sempre tem uma função que ele deve exercer para manter esse organismo institucional funcionando. Então, essa a ideia simples, mas genial de Marx diz respeito à cooperação entre a matriz infraestrutural, física, sólida e material, e a matriz superestrutural, essa base imaterial, ideológica de comando desse corpo. Então, se uma instituição for um organismo, nós temos aí pele, ossos e ideias, né, na base de infra e de superestrutura. E quando as coisas numa sociedade não vão tão bem, você pode ter certeza que ou há uma falha infraestrutural, ou seja, está faltando recurso, está faltando dinheiro, está faltando prédio, está faltando algum esporo dessa instituição para funcionar bem, ou há alguma falha ideológica, ou os valores dessa instituição não condizem necessariamente com as demandas sociais, ou algum tipo de postura que essa instituição tomou, ou atitude, ou funcionamento está mais prejudicando do que ajudando. Você pode ter certeza que seja lá qual for o tema para o qual você estiver escrevendo, sempre dá para fazer uma tese baseada nessa matriz marxista, de que a essência de uma boa instituição reside no equilíbrio infra e superestrutural, e os problemas vividos nessa sociedade têm a ver com alguma falha em algum desses dois pilares de formação orgânica institucional. Fica incrível para a maioria dos textos. E considerando, como diria Bauman, que nós estamos num momento de profunda liquidez, e as instituições que deveriam trabalhar a nosso favor estão meio que zumbis, já que elas estão aí vivas, porém mortas em muitos dos seus funcionamentos, em muitos dos seus papéis, sempre você pode ter certeza que tem uma beiradinha infra ou superestrutural para você pôr a culpa dos nossos problemas. Funciona 100%. Se considerarmos a dinâmica do Enem, fica mais fácil ainda, porque se você faz a sua tese apoiada numa falha infraestrutural ou uma falha superestrutural, consegue citar Marx para fundamentar isso, exemplifica que falha é essa, fica até mais fácil depois de lançar uma intervenção, porque as intervenções infraestruturais têm a ver com financiamento. É preciso injetar dinheiro. Recursos da União são um caminho, ou parcerias público-privadas que consigam garantir mais recursos, né? Algum tipo de captação de capital mesmo, de recurso, para que essa instituição tenha infraestrutura o bastante eficaz o suficiente para fazer essa instituição funcionar. Se por outro lado o problema é superestrutural no que diz respeito aos valores dessa instituição, no tipo de trabalho que ela executa, nos projetos que ela desenvolve, a intervenção também caminha numa direção fácil,
porque é preciso fazer alguma revisão do ponto de vista legal ou do ponto de vista dos projetos, das políticas públicas, para ajustar as demandas sociais aos interesses dessa instituição, ao trabalho que ela executa, para que a organicidade dela esteja em perfeito equilíbrio ou em sintonia com as demandas sociais. Então é fácil construir no desenvolvimento e no caso de um Enem é fácil você articular uma intervenção condizente com essa tese. Da mesma forma, a superestrutura. Citou que o problema é superestrutural, mencionou Marx, contou qual é a lei, o projeto, postura, valor, missão que está fora do eixo, que não está funcionando direito, e aí você resolve em cima disso. Cabe para tudo. Para educação? Sim. Educação está tudo falho, né, meu senhor, minha senhora? Está falhando aí a infraestrutura, porque não tem dinheiro. Está faltando a superestrutura, porque o que se ensina hoje nas escolas raramente entra em sintonia com o que as pessoas de fato precisam aprender, né? O que a gente faz nesses casos? Propõe na intervenção que tudo seja demolido e comecemos de novo, porque a instituição já não funciona mais, né? Até Marx tinha uma fala sobre isso também. Marx comentava que quando uma instituição já não conseguia atender aos interesses de uma sociedade e aos seus funcionamentos, essa instituição precisaria ser diluída, desmontada, digamos assim. Eu sempre penso como se fosse, né, um castelinho de Lego. A gente precisa tirar as pecinhas, desmontar e reconstruí-la. Isso está na base das ideias marxistas, né, de que as instituições não podem existir só para serem obstáculos. Quando uma instituição se torna obstáculo, é hora de desmontar o Lego e tentar uma reconstrução. E é natural que em toda a sociedade as instituições, com o passar do tempo, fiquem desgastadas, obsoletas, preguiçosas, né? Com mau funcionamento. E a gente precisa tirar as pecinhas, tentar trocar o que está com defeito e refazer, né? No entanto, nós estamos numa época em que essa reconstrução está difícil, né? Por isso os problemas estão cada vez mais difíceis de lidar mesmo. Porque veja, a gente sabe que as instituições não estão funcionando, que elas estão meio zumbis, que muita coisa não condiz com a realidade. Ou essa coordenação, essa sintonia entre o que a instituição propõe e o que o mundo já não existe mais. Não cola mais. A gente já desmontou muita coisa, sendo franco, né? Essas pecinhas de Lego já estão morro abaixo há muito tempo. O raio já atingiu a torre. Já está acontecendo. O que a gente não está conseguindo fazer é construir de novo, né? Estamos desmontando as instituições que não funcionam. Às vezes a gente sabe até o que fazer, mas não estamos construindo. Esse tem sido um dos pontos que, inclusive, seu Bauman, estou falando muito de Bauman, porque Bauman é um grande estudioso de Marx, foi um grande estudioso de Marx, e tem vários ecos da obra marxista na obra baumiana. Então, uma coisa conecta a outra constantemente. E o que ele chama hoje de liquidez dos tempos ultramodernos é justamente essa incapacidade de reconstruir as instituições a partir desse desmonte, quando elas falham, né? A gente não sabe montar, mas a gente consegue pôr uma boa tese na redação, pelo menos, ou lançar uma intervenção condizente, concorda? Me conta aí se dá certo, se já funcionou, se funciona dentro do seu texto e, principalmente, se isso faz sentido dentro dos problemas da vida com os quais nós temos lidado ultimamente. Pode ser? Vou esperar seu comentário.